esperança quando vejo o sol nascer. Como criança que sorri sem ter porquê. Mão que encontra outra mão pra ter mais fé. Mãe que pinta o seu filho de sorrisos. Tempo chora de saudade de um abraço. Eu e você. Nada pode ser mais forte que esse laço. Eu e você. Tá difícil, eu sei, mas tudo isso vai passar. E nada, nada vai nos separar. Porque a vida pede mais amor. Eu e você. Porque a vida pede mais amor. Eu e você. Vacina no braço, comida no prato. A nossa luta é pela vida de todos. Gente é pra brilhar, gente é pra ser feliz. São 41 anos lutando ao lado do nosso povo por amor a este país. Tá tudo muito difícil, não é? E quem comanda não quer nos deixar sonhar. Mas a gente é feito de sonho. E é sonhando que vencemos. Juntos, como sempre estivemos. Você e eu e você. Essa canção é uma homenagem sentida do Partido dos Trabalhadores aos milhares de brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas e os seus amores na maior tragédia humanitária da nossa história. E aos milhões que resistem, sobrevivem, que lutam na certeza de que somos o Partido da Esperança e que todos juntos vamos prevalecer. Porque a vida pede mais amor. Eu e você. Muito boa noite, prezados companheiros. Muito boa noite, prezadas companheiras. Muito boa noite, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Uma noite quente, muitos assuntos. Muitos assuntos. Você pode compartilhar, pode curtir, que a nossa turma está chegando. Rogério Correia, deputado federal das Minas Gerais. Boa noite, deputado Rogério Correia. Como é que vai o senhor? Boa noite, Pimenta. Estamos aí na luta, viu? A semana está quente, mas o frio aí no Rio Grande do Sul parece que melhorou, né? Não está tão frio, não. Já teve pior, né? Boa noite, deputado Vadir Damus, diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Vadir, tudo bem? Boa noite, Pimenta. Boa noite, Rogério. Tudo indo. E, como se diz por aqui, vamos pro pau. Barbaridade, o homem chegou batendo forte. Gente, olha só. Quem ainda não curtiu, não compartilhou, vamos curtir, vamos compartilhar. Vamos dar um like, né? Estamos aqui já. Deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, deputado Vadir Damus, do Rio de Janeiro, daqui a pouco está chegando o deputado Carlos Aratini, de São Paulo, e são muitos assuntos nessa retomada. Hoje é a retomada do semestre do Poder Judiciário e também a retomada, né, da atividade legislativa, a Câmara e o Judiciário voltando à sua atividade plena. Vou começar pelo Vadir para fazer uma provocação, Rogério. Vadir, o discurso do Luiz Fux hoje, na reabertura do trabalho do Supremo Tribunal Federal. Dava para esperar um discurso mais contundente, mais forte? Eu vi que o Noblar, eu não sou muito Noblar, mas o Noblar fez um diálogo simulado, ele botou assim, né? Diálogo simulado. O Fux teria dito assim: eu não tenho medo. O que me falta é coragem.
O que foi aquele discurso do Fux hoje, meu amigo Batida Musso? Pimenta, era de se esperar algo mais condizente, algo que dissesse a Bolsonaro, olha só, daqui para frente acabou. Era, mas em se tratando de Fux, não era. Né? Então é por isso que o Noblar fez essa blague. O ministro Luiz Fux não está à altura do momento, não está à altura da presidência do Supremo Tribunal Federal nesse contexto que o Brasil atravessa. Né? O presidente Luiz Fux ficou desse tamaninho diante desse sujeito que está emporcalhando a presidência e está emporcalhando o Brasil. Por sorte, boa parte dos pares do ministro Luiz Fux não pensa como ele, né? Mas perdeu-se uma grande oportunidade, né, de se enquadrar Bolsonaro, pelo menos no plano da retórica, pelo menos, né? Mas nem a isso se dispõe o ministro Luiz Fux. E ao agir dessa maneira, né, ele se associa a Arthur Lira e a Augusto Aras, no sentido da proteção institucional aos crimes que Bolsonaro pratica de 10 em 10 minutos. Muito bem. Na realidade, o Luiz Fux, né, criou toda uma expectativa. Bolsonaro, na sexta-feira, mais uma vez atacou o sistema eleitoral brasileiro, atacou ministros do STF. Hoje de manhã, lá no Curralzinho, lá no Chiqueirinho, ele mais uma vez, né, foi né, extremamente desrespeitoso, né, mínimo desrespeitoso. E depois da fala do Fux, ele falou, debochando do Fux, depois da fala do Fux. O que tu achou da fala do famoso Luiz Mato no Peito Fux, Rogério Corrêa? Frouxo. Achei o discurso dele frouxo. Ele tinha que ter dado uma resposta à altura que o Brasil precisa e protegendo a democracia. Não fez. E olha, Pimenta, depois desses atozinhos que o Bolsonaro chamou para o fim de semana e que foram um fiasco, eu achei que o Fux ia ter um pouquinho mais de coragem, viu, Vadir? Mais uma vez ele me decepcionou. Aliás, não devia, né? Porque decepciona sempre. Mas foram atos também muito pequenos, os atos dos bolsonaristas pedindo o voto impresso, né? O orelhão com ficha de telefone. Os bolsonaristas nas ruas pedindo a volta do orelhão com ficha de telefone. É mais ou menos isso. Foram atos fragilizados. Um governo que perde força. Hoje, mais uma pesquisa agora. O Bolsonaro usava um artifício dizendo que podiam chamar ele de tudo menos de corrupto. Agora nós vimos que mais da metade do povo brasileiro, 53%, já o chama de corrupto. Portanto, até isso o governo vem perdendo. As condições de governabilidade no país são cada vez piores, porque aumenta a fome, aumenta a miséria, desemprego, as soluções não são dadas. Então, o Bolsonaro ataca de duas formas. Uma, ameaçando a democracia, e aí encontra um Fux que não é capaz de reagir. E a outra, que é o toma lá da cá com o Centrão, que está me preocupando muito. A pauta que nós vamos ter na Câmara, Pimenta, é muito preocupante. Só tem pauta negativa. É de uma ousadia essa pauta assustadora. É privatização dos Correios, é privatização do serviço público através da PEC 32, é agora uma política ofensiva de agrotóxicos e também de barrar e fazer regularização fundiária para proteger latifundiários e ruralistas. É uma pauta que tem a medida provisória, que está retomando uma espécie de mini-reforma trabalhista. Então, uma pauta muito negativa que está na Câmara. E o Centrão se sente fortalecido nisso, com 16 bilhões de emenda do relator, e pior que isso, que agora com a nomeação do senador Ciro Nogueira, né, que vai chefiar o Centrão de dentro do Palácio. Então, me preocupa muito essa pauta negativa, porque falta 1 ano e meio de governo,
mas nessa velocidade que estão, eles vão destruindo rapidamente o Brasil. E depois, para reconstruir, não é fácil. Por isso que eu acho que nós não podemos parar o movimento fora Bolsonaro, não, viu? Está marcado outro em agosto, setembro, nós temos que fortalecer essa luta. Mas a questão toda, antes da gente entrar para valer aí na pauta, são várias as questões que o pessoal está trazendo para nós aqui, né? Mas tem uma questão que todo mundo se pergunta, que é o seguinte, né? O que o Bolsonaro quer de fato? Porque é visível, é perceptível que o Bolsonaro vem aumentando o tom, né? Vem afrontando o STF, o TSE. Né? Ele fala como se a eleição fosse algo de competência do Poder Executivo, quando quem coordena a eleição é a Justiça, né? O Tribunal Superior Eleitoral não tem nada a ver com o Poder Executivo. Ele fala como se ele tivesse o respaldo da força, né? Se eu quiser, não vai ter eleição, não sei o quê. Bravateiro, né? Bravateiro. Agora, algumas pessoas têm dito, Vadir, que diante da convicção cada vez maior de que ele será derrotado na eleição, Bolsonaro está forçando uma situação que provoque algum tipo de corrosão institucional mais aguda. O que tu acha dessa questão, Vadir? Para não simplesmente caracterizá-lo, né, como um louco, né, como um insano que deveria ser internado, é a única alternativa, né, explicativa à conduta dele. Jogar e ver no que vai dar, né? Tentar manter mobilizado o seu gado, né, aquilo que ainda se pode dizer de bolsonarismo raiz, que cada dia que passa vai diminuindo, né? As manifestações desse domingo mostraram isso, como o Rogério apontou. Teve um lugar aí, rapaz, que eu estou para desculpar, porque alguém me disse, que deu zero, não foi ninguém, nem quem convocou o ato foi, pô. Eu nunca tinha ouvido falar nisso na história mundial das manifestações, né? Normalmente você diz, não, estava vazio. Nem para pagar o som, nem para pagar o cara que levou o som. Só foram 10 pessoas, nessa não, 0 pessoas, 0. Não foi ninguém, né? Então, agora, ele vai jogando, né? E, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na reabertura dos trabalhos judiciários do segundo semestre, simplesmente se comporta da maneira como o Fux se comportou, fortalece. Esses caras têm medo. Esses caras não. Eu vou fazer mesmo, né? Agora, pelo que se sabe da movimentação no Supremo e no TSE, os ministros já perderam a paciência com ele. Vai haver reação. Uma reação que deveria vir da Procuradoria-Geral, parece, até porque o Supremo não pode agir sozinho, né? O Alexandre Moraes está dando andamento aos inquéritos, o TSE vai. Rapaz, as agressões que ele está fazendo ao Barroso são algo de inacreditável. Eu me lembro, né? E tu lembra também, Pimenta? E o Rogério, obviamente, há de lembrar, na época do auge da Lava Jato, quando um dos grampos, né, de que o presidente Lula foi alvo, né, além daquele com a presidenta Dilma, em que ele critica o Supremo sem fazer menção a nenhum nome, faz uma crítica política ao Supremo. Vocês viram a reação. Janot, provavelmente já com algumas na cabeça, né? Fez um comício, o ex-decano, o recém-aposentado Celso de Mello, fez um comício dizendo que o Supremo jamais iria se curvar aos poderosos. O Jornal Nacional, os editoriais, uma conversa privada, gravada de maneira ilegal. Ilegal. O Lula disse que o STF estava covardado. Essa foi a crítica. Parecia que o mundo ia cair. Exatamente, né? E Bolsonaro, o Bolsonaro já disse que vai fechar o Supremo. Bolsonaro agride o Supremo e nomina os ministros todos os dias. E agora o alvo dele é o presidente do TSE, ministro Roberto Barroso. E vai ficando por isso mesmo. Parece que há ali uma... Vamos ver.
O problema é esse, rapaz. É o nosso colega aí, o presidente da Câmara, e o Augusto Aras também, né? Agora, as ruas também vão ter que começar a tomar uma posição mais decisiva em relação ao Bolsonaro, né? Não dá mais para aguentar um negócio desse. Agora, Pimenta, respondendo definitivamente a tua pergunta, a tua indagação, eu acho que o Bolsonaro está pagando para ver, né? Não é que ele tenha, eu tenho retaguarda para dar um golpe. Não tem. Mas ele quer formar essa retaguarda. Ele lê pesquisa também. A assessoria dele lê para ele, né? Ele perderia a eleição no segundo turno para qualquer um, até para o Dória. Então, como é que ele vai fazer, né? E alguém disse aí outro dia, né, e disse com muita propriedade, só há duas opções para Bolsonaro: a ditadura e a papuda. A ditadura ou a papuda. Agora, gente, eu quero, Rogério, amanhã recomeça a CPI. Cada vez que quebra o sigilo telefônico de alguém, e eles estão apavorados com a história da quebra dos sigilos, que os mais importantes ainda não apareceram. Mas quebraram hoje, apareceu hoje a quebra do sigilo daquela senhora da Covaxin lá. E, vejam bem, a CPI foi anunciada num dia. Naquele momento, ninguém nem sabia que ela poderia vir um dia. Ninguém sabia o que ia acontecer. Esse assunto não estava lá no início. 5 dias depois, tem 4 ligações dela no mesmo dia para o Luiz Carlos Reis, que depois veio a ser membro da CPI. E 8 ligações para o oficial do Ministério da Defesa. O Luiz Carlos Reis não disse na CPI que tinha contato com ela, o dia que ela foi depor. Só num dia tinha 4 ligações. Isso lá no início. Quer dizer, os elementos que estão surgindo e que revelam essa relação de promiscuidade com o núcleo do governo, né, no esquema da corrupção, é algo que já está, digamos assim, já está difícil para eles explicar, não tem mais o que dizer. Essa de hoje é muito forte, é muito forte, Rogério. Eu acho que vai esquentar mais, Pimenta. A CPI deve ter muita carta na manga, porque os senadores ficaram esse período agora, que teve o recesso, estudando os documentos. Então, a gente que já participou do CPI sabe como é que é isso. Foi um tempo que o Bolsonaro acha que ganhou um prazo, mas o pessoal ganhou um tempo para estudar. Chegaram a quebra de sigilo, tanto telefone quanto sigilo fiscal também bancário, inclusive dessas pessoas do Covaxin. Então, pode saber que os senadores estão com cartas na mão. O Vadi, essa manifestação deve ter sido convocada por robô, só. O robô também convoca a manifestação, então por isso que não foi ninguém. Convoca na hora que não aparece. Pimenta, só antes de falar da CPI, voltar um pouco. Tem um jogo de cena também entre o Bolsonaro e o Centrão. Na verdade, o Bolsonaro já não governa mais, ele já entregou isso para o Centrão. Quem governa é o Centrão. O Arthur Lira, junto com o Ciro Nogueira agora, eles mandam em tudo. Então, eles controlam o orçamento, controlam a pauta. O mercado vai lá e pergunta qual a pauta que vocês querem. Eles dão a pauta, vota tudo antipovo. É tudo a favor do capitalismo mais selvagem que pode. E o Bolsonaro fica lá simplesmente dizendo amém. E eles têm um certo acordo de deixar ele falar bobagem para tentar ver, como o Vadi falou, se ele consegue manter esse gado dele, achando que ele tem condições ainda de aplicar essas políticas de ultradireita. Então, de certa forma, também há ali um certo acordo entre Centrão e Bolsonaro para um alimentar o outro e ver se com isso o Bolsonaro, se mantendo através do que o Centrão oferece para ele, ele vai mantendo esse público cativo, né, de ultradireita. Mas
Quem está mandando mesmo é o Centrão, é a avaliação que eu tenho. A pauta da Câmara, repito, me assusta muito. É uma pauta completamente conservadora, pró-mercado, e esse mercado já vai engolindo de novo o Bolsonaro. Então, é algo que a gente precisa ter um certo cuidado de fazer essa análise do que está aí. Agora, acho sim que ele sempre quis desmoralizar as instituições democráticas, mesmo conservadoras, sempre julgando para ver se, quem sabe, cola alguma articulação golpista, né? Mas que acho que hoje as condições para isso são muito pequenas, né? O governo tão desgastado. Muito bem, vamos colocar a hashtag Fora Bolsonaro, gente. Vamos colocar a hashtag Fora Bolsonaro. Vamos colocar aí a hashtag Bolsonaro covarde. Bolsonaro covarde. Né? Aliás, tem duas figuras que hoje eu não achei outro adjetivo. Uma é essa covardia, essa canalice que o Bolsonaro fez contra a memória do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E a outra é o que esse pilantra, desse safado, desse tal de Milton Neves, fez com Lula. Olha, gente, eu até quero achar uma outra palavra. Até não é muito legal, não é muito elegante, mas não é mesmo. Mas gente, o Bolsonaro, esse rapaz, o Bruno Covas, foi meu colega uma época, chegou a ser teu colega também, Vatinho. O cara morreu muito novo, gente. O cara estava com câncer, enfrentou o câncer durante meses. E um sonho dele é que o filho tivesse uma memória de uma partida de futebol, assistir uma partida de futebol com ele. E no período daqueles ali que a pandemia deu uma arrefecida, ele levou o filho no estádio com todos os cuidados. Acho que ele era do Santos, inclusive, né? Tirou uma foto com o menino, que era, ele disse que não queria morrer sem entrar no estádio de futebol com o filho. Pus o canalha do Bolsonaro hoje lá no cercadinho. Ele disse. Né? E o hipócrita, o cínico, o mentiroso do Bruno Covas, que fechou o comércio de São Paulo, mas levou o filho no estádio de futebol. Né? O rapaz, tu atacar uma pessoa que não está presente para se defender. O cara é um militar. Que se diz o guardião da honra, da moral. Atacar um cidadão que já morreu. Envolveu uma criança de 10, 12 anos num ataque covarde como esse. E esse outro marginal desse Milton Neves, que até me bloqueou, porque eu fui no Twitter para olhar, estava bloqueado, descobri que o cara tinha me bloqueado. Vocês viram o que ele fez, gente? Vocês viram o que o cara fez? O cara pegou um vídeo da fala do Lula de sábado e alterou a rotação da fala do Lula. Diz que o primeiro que postou foi aquele Roger, do Traje a Rigor. E aí deixaram o Lula com uma fala arrastada, como se o Lula tivesse bebido, tivesse embriagado. E o Bolsonaro vai sair. Rapaz, o cara é um jornalista da Band, um homem velho, conhecido, se prestar para um papel sujo como esse, postar um vídeo do Lula manipulado, botar um vídeo do Lula editado. Eu não sei qual dos dois que é o mais covarde. Eu não sei qual é. E, aliás, mais covarde, mais sem vergonha é quem defende eles. Mais covarde é quem defende eles, viu? Agora, o Vadir, será que eu posso ter que responder porque chamei eles de covarde? Né? Qual é o outro adjetivo que eu deveria utilizar? E se eu tiver que responder, eu vou responder então, mas vou dizer covarde, Milton Neves covarde, Jair Bolsonaro covarde, né? O que tu me diz disso aí, Vadir? Poderia um outro adjetivo que eu pudesse ser utilizado? Moleque. Né? Moleque, são dois moleques. Cafajeste. Né? São dois cafajestes. Enfim, adjetivo é que não falta para essa gente. Esse Milton Neves é um subjornalista, é metido engraçadinho, né? Ele
nos quadros dele aí de futebol, né? Ele nunca saiu disso, né? De comentar da área aí de esportes, enfim. E é um sujeito da pior qualidade, né? É um sujeito que, infelizmente, o jornalismo brasileiro ainda está cheio dele, né? Desse tipo de subjornalista, de gente medíocre, cafajeste, moleque. E Bolsonaro, todo mundo sabe, Bolsonaro, ele estatuiu a molecagem a forma de governar. O Bolsonaro, ele governa a partir da conduta de um moleque. Ele é um moleque, né? Fazer isso com o Bruno Covas, né, que eu conheci na Câmara, eu convivi com ele, era uma pessoa de bom trato. Obviamente, estávamos em campos opostos, mas, independentemente disso, como o Pimenta relatou, foi um gesto que a Conmebol autorizou, foi no Maracanã, a Conmebol autorizou, então não foi ao que a prefeitura, prefeito de São Paulo, autorizou o público no estádio para levar o seu filho. Não foi isso, né? Isso foi a entidade de futebol que autorizou a presença de público e ele levou o filho. Foi aqui no Rio. E, quer dizer, é alvo desse ataque covarde. Agora, né, Pimenta, é claro, e aí é óbvio que eu não estou focando no Bruno Covas, mas estou focando no partido dele. O partido dele contribuiu muito para isso, né, Pimenta? Nós sabemos, né? O PSDB contribuiu a que nós chegássemos a esse ponto, né? De termos na presidência um moleque, um cafajeste, né? E gente que acaba dando espaço, a conduta do Bolsonaro acaba dando espaço a esse outro moleque, a esse outro cafajeste, né? Covarde, de nome Milton Neves, que é um subjornalista, um jornalista obscuro. Eu acho que provavelmente o que ele fez com o Lula, ele deve ter ganhado no Twitter a maior audiência que ele já teve na vida, dessa maneira, usando o Lula, ainda que deturpadamente, usando a imagem do Lula. Rogério, o que tu achou do Milton Neves e do Bolsonaro, meu querido Rogério? O Paulo Pimenta, Badia, eles são fascistas. Isso explica tudo, né? O fascismo, os fins justificam os meios, a mentira pode prevalecer, o assassinato, o genocídio, a cloroquina, tudo isso tem um formato ideológico por trás, que é o fascismo. Então, molecagem, canalice, faz parte também do caráter, né, de um fascista. A pessoa, para ser um fascista, para apoiar o que Hitler fez na Alemanha, por se mirar nele, o Bolsonaro por imitar Mussolini em cenas, né, que o Mussolini fazia na Itália, para querer aqui se prevalecer quanto isso, uma pessoa dessa é capaz de tudo, tem todos esses adjetivos, mas por trás tem uma concepção ideológica, a concepção fascista. Então, é difícil de acreditar, né? Quem tem a democracia como pressuposto, a solidariedade entre as pessoas, o conviver em sociedade, tem um tipo de comportamento que a gente acha que outros não poderiam ter, mas existem pessoas assim, por isso que optam pelo fascismo. Eles dois são fascistas. Muito bem. Nós estamos aqui comentando, gente, as notícias do dia. Tem tantas coisas acontecendo, mas antes da gente seguir, eu quero pedir mais uma vez aqui. Nós estamos com um excelente público, né? Nós queremos que vocês nos digam aí a cidade da onde vocês estão nos acompanhando. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro, diga a cidade. Eu quero também que vocês, né, possam compartilhar, possam curtir, possam chamar os amigos, as amigas e a gente sente quando eles estão, os bolsonaristas, quando eles ficam mais agressivos é quando eles estão acuados, né? Tem uma relação direta. E os atos esses aí, né, gente? Foi um fiasco total, né? Uma fiasqueira total. Como disse o Vadim, teve um lugar que não tinha como carregar a faixa, porque não tinha quem pudesse segurar a faixa, né? Mas a chapa está esquentando muito.
Eles adotaram agora uma regra que é 100 anos de sigilo para qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer pergunta da empresa, queremos saber como é que é o procedimento de entrada dos filhos do presidente no Palácio do Planalto, sigilo 100 anos. Agora, perguntaram na Caixa Econômica Federal quanto que a Caixa está pagando de cachê para um animador de rodeio, 100 anos de sigilo. Tudo é 100 anos de sigilos. Quer dizer, para quem dizia quem não deve não teme, quem não deve não teme, tinha aquela outra, conheças a verdade que ela vai te libertar. É 100 anos de sigilo para tudo, gente. Quer dizer, o que tem de tanta coisa para esconder, gente? O que é a podridão que tem para esconder, que eles têm esse desespero, que tem que ser tudo com sigilo, que nenhuma informação pode ser prestada, né? E hoje apareceu aí, né, essa história, apareceu o nome do Luiz Carlos Reis, apareceu, cada dia aparece uma coisa nova. Agora esse Ciro colocado em chefe da Casa Civil. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não me lembro de um ambiente tão lamacento assim na política. Eu não vivi aqui, né, como deputado federal, períodos que antecederam o governo do presidente Lula, mas eu não me lembro, viu, gente, de uma situação tão lamacenta aqui, tão vergonhosa como essa que o Brasil está vivendo hoje. Pimenta, é verdade. Efetivamente, Bolsonaro rebaixou a política aqui no Brasil, rebaixou a vida pública, rebaixou a presidência ao nível da lama, né? Rebaixou a altura dele. A política brasileira, quer dizer, a dimensão da presidência hoje tem um tamanho moral do Bolsonaro, né? É desse tamaninho assim. Agora, isso, se fosse só uma avaliação de conduta, de mediocridade, depois vem a eleição e a gente derrota ele, mas não, por conta disso, mais de 550 mil pessoas morreram aqui no Brasil, né, vítimas da pandemia, né, ele se aliou ao vírus, milhões de pessoas estão desempregadas, né, as casas de cultura pegando fogo, a floresta pegando fogo. Bolsonaro é uma espécie de Nero brasileiro. Com ele, tudo pega fogo. Né? Bolsonaro, por isso que chamam ele de Bolsonaro. Bolsonaro, né? Tá aí, hashtag Bolsonaro. O que aconteceu na Cinemateca Brasileira em São Paulo é crime. Não é que alguém tenha ido lá tacar fogo, não, porque não precisa. Um dia vai pegar fogo por falta de manutenção, por falta de fiscalização. Bolsonaro esvazia, ele esvaziou toda a máquina do Estado, né? Por exemplo, os parques nacionais, que Minas tem muitos parques, etc. Os parques estão hoje esvaziados de fiscalização. Esvaziados de fiscalização. Então, de fato, o Bolsonaro ele inaugurou a pior era da história do Brasil, eu não tenho dúvida. Né? Eu não vivi, obviamente, não vivi outras épocas, mas eu não consigo vislumbrar algo pior do que essa era Bolsonaro. Que nós temos... O ministro das Comunicações está agora falando em cadeia nacional, defendendo a privatização dos Correios, Rogério. É isso. Agora, nesse momento, em cadeia nacional, defendendo a privatização dos Correios. Né? Quer dizer, como disse o Rogério que coordena a nossa bancada da PEC 32, há uma avalanche de temas, né? E, entre eles a questão da reforma eleitoral, a questão do Centrão. Os próximos dias vão ser muito pesados. Mas deixa eu contar uma historinha para vocês antes de eu passar adiante, que eu tenho que contar essa para vocês, cara. Porque, rapaz, eu me meti numa polêmica com o doido do ministro, desse secretário da Cultura, o ator frustrado do Malhação. Eu fiz uma postagem sobre o incêndio da Cinemateca. No primeiro momento, fiz uma postagem educada, né? E o cara me respondeu. A primeira manifestação foi: isso é culpa da política genocida do Lula, do PT. Rapaz,
a primeira manifestação do cara sobre o incêndio da Cinemateca foi dizendo que a culpa era do Lula. Só que o Lula saiu do governo já faz quase 15 anos, faz mais de 10 anos. Né? Mas olha só, escutem para você assistir, escutem a história. Aí ele estava participando de um evento de ministros da cultura do G20. O evento é lá no Coliseu, em Roma. Montaram um palco no Coliseu e os 20 países do G20 foram convidados a se manifestar. Como o Brasil não tem ministro da Cultura, foi ele e o outro abobado lá, o sanfoneiro, aquele tal do Gilson, ministro do Turismo. Rapaz, eu fui ler, eu me prestei a ler o discurso do cara. Vadia, o cara diz assim no discurso. O cara olha para o Coliseu, diante daquela chamada sétima maravilha do mundo moderno, ele diz o seguinte: deixai os homens livres, que eles construirão maravilhas como essa, sem dinheiro público, porque aqui é fruto da iniciativa privada e não foi obra construída com dinheiro público. Meu irmão, eu me dei o trabalho de ir atrás. Que vergonha. O Coliseu foi construído ali pelos anos 70 depois de Cristo, pelo imperador Flaviano. Estima-se que trabalharam de 97 a 100 mil escravos na construção do Coliseu. O dinheiro foi da tal da campanha da Judéia, os saques, despojos de guerra que trouxeram de Jerusalém. Foi cunhada uma moeda na época para comemoração. Financiaram o negócio. Na época, tudo era do Império. Segundo eles, não era dinheiro público, era da iniciativa privada que foi utilizado. Né? E o que é pior, o que ele chamou da maravilha dos homens livres, só na inauguração foram 100 dias de festa, onde morreram 5 mil escravos e 10 mil animais. O que ele chama da maravilha da expressão dos homens livres. É possível. Vadim, tu que é um cara que gosta de história, que gosta de literatura, tu já pensou o cara fazer um discurso sobre esse e citar o Coliseu como a expressão dos homens livres e da iniciativa privada na história da humanidade? É possível um negócio dessa natureza? Que vergonha para o Brasil um negócio desse, Vadim. Esse é que é o problema, Pimenta, a vergonha para o Brasil, porque esse imbecil, ele estava representando ali o Brasil, né, como, enfim, com um título equivalente ao de ministro da Cultura, né, lá na Itália. Então, obviamente, né, os demais participantes, os demais convidados aí para o evento, devem ter se entreolhado, né, e perguntar, porra, esse é o nível? Esse é o estágio cultural do Brasil? Porra, é isso aí que representa, em nível de governo, né, o setor de cultura no Brasil? Então, Pimenta, você vê, rapaz, você pega, por exemplo, o governo Fernando Henrique, foi um governo ruim, um governo neoliberal e tal. Mas determinados ministérios, por exemplo, Serra foi um bom ministro da Saúde, não se pode negar isso, bom ministro. Você pega aqui e ali, não é um governo totalmente, não é um governo catastrófico, né? O de Bolsonaro, não há nada que preste, a começar por ele. Não se pode dizer o mesmo, por exemplo, Fernando Henrique, um homem, né, passou para a direita, né, um homem ilustrado, um homem culto, Bolsonaro. Não há nada que preste no governo Bolsonaro. Não há um setor, não há um ministro, não há uma repartição, não há nada. Nada presta. É um governo que não presta. É um governo do qual o Brasil tem que se livrar, né? Tem que varrer para a lata do lixo, né? E ele para a penitenciária. Porque é inacreditável. Quer dizer,
esses dois débeis mentais vão representar o Brasil num evento mundial, reunindo os responsáveis pela área de cultura em cada país, e me profere uma barbaridade dessa. Que iniciativa privada? Foi o quê? A Odebrecht? Foi a OAS que construiu o Coliseu? Que iniciativa privada na época do Império Romano, pô. Vergonha. O que tu achou dessa, Rogério? Saudade do Gilberto Gil, né? Vou te contar. Só vergonha que eles fazem passar. Ô, Pimenta, agora diz que vão pedir também a quebra de sigilo da Rádio Jovem Pan, porque lá se fabricavam muito fake news. Vocês estão falando isso, eu lembrei dos fake news aqui da Jovem Pan também. Você sabe que a Jovem Pan aqui de Minas, quem é o chefe dela aqui, o dono dela é o Aécio Neves, né? Ele ganhou a Jovem Pan do Sarney, quando ele votou os 5 anos do Sarney. Na época ele era chamado de Aécio 5, o AE5, que era o AE5. Então ele ganhou a Jovem Pan. E hoje, na bancada, o pessoal estava dizendo que ele está favorável ao voto impresso. Eu falei, tem coisa aí. Quando fuçar e for ver o recurso que foi para a Jovem Pan, pode saber que o AE5 está junto com isso, viu? Eu lembrei dele, porque vai lembrando que o Brasil está nessa situação, não pode esquecer de um dos principais, né, que levaram a esse quadro aí, que foi Aécio Neves. Então, estou lembrando das fake news aí do ministro, lá no Coliseu, e vinculei com fake news aqui da Jovem Pan. Então, vão quebrar o sigilo da Jovem Pan. Faço ideia que vai sair de lá e de outras instituições da imprensa brasileira. Vamos ver o que vai vir por aí. E a semana, Rogério, o que tu acha? Pois é, Pimenta, muito preocupado, viu? Essa MP 1045, a medida provisória que eles querem votar, eles estão fazendo uma mini reforma trabalhista. Então, como estamos todos preocupados com a situação que o país está vivendo, eles vão colocando pautas que a população não se dá consciência do que está acontecendo. Essa medida provisória, por exemplo, eles vão permitir a contratação de jovens quase que sem direito algum, uma semi-escravidão. E falam que isso é geração de emprego. Na verdade, é substituição do empregado com direito por jovens sem direito. Então, eles estão voltando com aquela MP 905. Isso está para votar essa semana. A privatização dos Correios, colocaram agora o ministro, o pessoal do sindicato tinha me falado, o ministro para ir lá defender a privatização dos Correios, porque eles querem apressar. O presidente Arthur Lira quer fazer a PEC 32 da reforma administrativa para que eles coloquem as mãos nos bilhões e bilhões de recursos da saúde e educação que vão ser drenados para a iniciativa privada. O mercado está de olho nisso. Então, as pautas são muito preocupantes. E me preocupa também a reforma eleitoral que eles vão tentando delinear nesse tal desse voto distritão, que nós já falamos nele aqui, mas que impede o crescimento dos partidos, principalmente querem impedir o PT de crescer, para o Centrão continuar mandando. E começaram a falar também na questão do semipresidencialismo, que na prática seria o parlamentarismo. Então, o golpe não é esse que o Braga Neto está falando, nem esse do Bolsonaro. Acho que o golpe é o golpe que o Centrão está articulando com o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro já entregou o governo para o Centrão mesmo, o Centrão daria as condições de eleitoralmente manter uma Câmara de Deputados sob controle para tentar depois eleger um primeiro-ministro, né, deixando o presidente sem nenhum poder. Como para o Bolsonaro ele já não tem poder mesmo, ele quer só livrar a família de não ser presa, ele faz o que o Centrão manda. Então eu estou muito preocupado com a pauta, Pimenta. Acho que nós devíamos, a bancada do PT, nos declarar completamente em obstrução no Congresso Nacional, obstrução absoluta. Nós podemos não conseguir até deter a pauta, mas a gente vai, pelo menos, fazer a denúncia do que o Lira está colocando na pauta junto com o Centrão e com o mercado. Tem que ir para o plenário, né, Rogério? Tem que ir para o plenário, porque essa sessão virtual
ela acabou virando uma farra, né? O Pimenta, é impressionante o pessoal entender. A gente hoje vota pelo celular. Então, você não precisa estar presente na Câmara. O deputado é deputado. Então, eles começam a sessão, tem lá na tela do computador, se você olhar, tem 50, 40 deputados. Abriu votação, aparecem 500 deputados votando. Se for 4 horas da manhã, eles estão lá votando privatização do Correio, vai ter 500 deputados. Então, você passou a não ter mais o debate, os deputados não escutam o povo, a população. Então, isso facilitou, a pandemia está facilitando eles passarem o trator no povo. E depois, para você reverter isso, não é fácil, né? Eles vão destruindo o país, não é fácil uma reversão. Então, essa que é a preocupação. Eu já usei esse termo aqui, parece fim de festa. O Centrão está lá, junto com o Bolsonaro, comendo salgadinho, fim de festa, botando docinho no bolso, tomando cerveja quente. É assim que eles estão tratando o Brasil, né? Como se fosse fim de festa. Realmente a situação é gravíssima, né? A pauta do Centrão é a pauta do entreguismo e o que a gente observa é que aos pouquinhos também vai crescendo a mobilização. Vocês acham que não passa mesmo? Vocês acham que passa? Olha, Vadir, eu acho que está... Ele diz que ele quer votar até quarta-feira. Até depois da manhã? Pauta única, quarta-feira. Eu tenho a impressão que essa semana que vem, serão 2 semanas assim decisivas para várias questões estratégicas para o futuro do país. Tanto na economia, como também na questão, né, da política. A outra notícia, Vadir, que deu agora de noite, que eu não sou advogado, mas vocês que são da área, eu imagino a repercussão, que essa PEC que ele está mandando sobre a questão do Bolsa Família, ao mesmo tempo ele suspende o pagamento de precatórios. Né? Ele suspende o pagamento de precatórios e a receita que ele encontrou no orçamento é isso, é não pagar precatórios. Né? Precatórios é um direito, Vadir, não, é um direito que a pessoa tem. Muitas pessoas estão esperando há anos. Então, a PEC que ele mandou para o Congresso agora condiciona a questão do Bolsa Família à suspensão do pagamento de precatórios, Vadir. A PEC de precatório. É abertamente inconstitucional e mesmo com PEC, né? E tenta jogar os pobres, né? Tenta fazer demagogia com os pobres. Rapaz, precatório, né? É dívida de... Precatório é a dívida que o Estado tem com o cidadão. Né? Como o Estado não pode ser executado diretamente, ele é executado via precatório. Isso é um absurdo. É uma coisa julgada, o ataque ao funcionamento do Poder Judiciário. É inconstitucional. Isso é para ele dizer depois que o Poder Judiciário não deixou ele aumentar o Bolsa Família. É isso que o safado quer. Mas volto a perguntar a vocês, voltando ao Distritão, vocês acham então que provavelmente passa? A ideia, Vadir, é tentar ver. Olha a notícia agora aqui, gente. Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, abre inquérito para investigar ataques de Bolsonaro à urna eletrônica. Falei, pô. O Tribunal Superior Eleitoral também pediu ao STF que Bolsonaro seja investigado por disseminação de fake news contra as urnas. As 2 decisões foram unânimes. A votação aconteceu após um discurso contundente do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, contra as mentiras de Bolsonaro. Né? É uma notícia importante, gente. Isso, vai ter reação. Importante, né? Vadir.
Não, sem dúvida, né? Foi mais ou menos o que eu disse aqui no começo. Os ministros no TSE e no Supremo estavam se movimentando. Não é o padrão Fux, né? Não é o eu não tenho medo, eu só não tenho coragem. Não, não é isso, né? Pô, e o Bolsonaro atacou diretamente a honra do presidente do TSE, ministro Roberto Barroso. Então, eu acho que ele está pagando para ver o confronto, que vai ter confronto institucional, né? Não, o problema localiza-se aí na Câmara dos Deputados e na Procuradoria-Geral da República. Nós temos dois capachos de Bolsonaro à frente dessas instituições, né? Arthur Lira vai pagar um preço caro pelo que ele está fazendo. Porque o problema, Vadir, o Pimenta, tem CPI, essa CPI vai esquentar. Você começou a falar na CPI, é verdade, a CPI vai esquentar. Os senadores estão com dados a mais. Tem muita coisa para ser investigada. O Osmar Aziz já disse que tem provas contra o Bolsonaro. Então, eles estão acumulando agora tipificação de crimes. Além da prevaricação, tem coisa muito pior do que isso. Eles estão seguindo dinheiro. A CPI está seguindo dinheiro. Isso vai dar em gente grande do Bolsonaro e provavelmente na família dele. Então, tem coisa maior para estourar. Além disso, por isso o ódio deles ao Lula. Tem o Lula, né? A questão do Lula não é apenas o povo brasileiro repudiando o Bolsonaro, não. É que o povo brasileiro sabe o que o Lula fez. Então, o Lula hoje ele ganha de qualquer candidato. Com isso, eles aproveitam esse centrão para subtrair tudo que puder da pátria e do Brasil. Tudo. E, com isso, entregar para o mercado e para os amigos deles. Então, este quadro de gravidade que nós estamos vivendo, onde eles colocam uma pauta absurda para o Brasil, enquanto o Bolsonaro vai se enfraquecendo. E o próprio Bolsonaro permite isso. Então, essa é a conjuntura que nós vivemos. E vai engrossar para o lado do Bolsonaro mais. E quanto mais engrossa para o lado do Bolsonaro, mais o Centrão absorve as coisas, né? Mais ele participa do toma lá da cá. Estou impressionado de ver esse Centrão, Pimenta, cada vez mais podre também. Agora, será que essa... Veja bem, Rogério, se de fato... Porque eles sabem o que eles fizeram. Nós não sabemos, mas eles sabem. Então, eles sabem o que as investigações vão mostrar. Eles sabem o que o inquérito sobre organização criminosa contra a democracia do STF vai aparecer. De certa maneira, eles estão um passo na nossa frente. Eles sabem o que eles fizeram no verão passado. Será que essa não é uma estratégia, Vadir? Exatamente, eles que são tão contra a vacina, mas será que já não é uma vacina diante do que está por vir? Pimenta, pode ser, mas como o Rogério lembrou, é como se fossem várias frentes, né? Então você tem a frente no judiciário, né, com quem ele comprou uma briga, que é sempre uma briga indigesta, sobretudo quando você ataca de forma leviana, quando você ataca desonrando, né, as pessoas, desonrando os ministros. Ele tá atacando o presidente do TSE. E a frente CPI, né? A frente CPI. A CPI foram 2 semanas de recesso em que todo aquele acervo documental foi examinado. Então, eles voltaram, já separaram o joio do trigo, já separaram aquilo que não serve de imediato para aquilo que serve para confrontar, né, a conduta de Bolsonaro e de seu governo. Então, ele não vai ter vida fácil, não. Eu não sei se tem vacina para isso, não, né? Agora, esse é o problema. Aí temos aí Arthur Lira na Câmara, que embarrera pedidos de impeachment, etc. E temos um Procurador-Geral da República que não deixa passar nada. Aliás, que deixa passar tudo, né? Tudo que Bolsonaro faz, ele deixa passar. Mas temos também as ruas. Rogério, temos manifestações que vão se avolumar. Enfim. A chapa está esquentando. Eu estou vendo aqui, Pimenta, que parece que o TSE
aprovou foi um pedido de abertura de notícia-crime no STF, né? Para investigar o Bolsonaro. São duas coisas, são duas coisas. São duas decisões. Uma é uma investigação no Tribunal Superior Eleitoral sobre os ataques à questão da urna eletrônica, a investigação sobre as denúncias, e a outra é um pedido para o Supremo Tribunal Federal por disseminação de fake news e de mentiras que atentam contra o Estado Democrático de Direito, contra o sistema eleitoral. Olha, Vadir, o TSE não precisa do Ministério Público para encaminhar um pedido de investigação como no STF. Não precisa. Não Mas precisa. ele pediu abertura de notícia-crime contra o Bolsonaro no STF. Essa parte eu não vi. Porque quem manda na eleição é o Poder Judiciário, correto? Não. O TSE já abriu inquérito, não precisa pedir autorização, coisa nenhuma para a Procuradora. Do ponto de vista da Constituição, a competência para o dono da eleição é o Tribunal Superior Eleitoral. TSE, isso. Né? É isso. É ele que decide. Então, quer dizer, o Bolsonaro não tem nenhum poder sobre a regra da eleição, sobre o andamento da eleição. É uma bravata atrás da outra. Exatamente. E ele, ao mesmo tempo que pratica crime comum, está praticando crime eleitoral. E aí da competência. O TSE é absolutamente competente para abrir inquérito. O Gerson acha que pode ser uma estratégia para tirar o foco da CPI. Não, aí acho que também. Também a gente não pode ficar de braços cruzados com isso. Não, isso aqui vai tirar o foco da CPI. Isso é necessário e amanhã a CPI recomeça. A CPI vai retornar ao foco. São várias frentes ao mesmo tempo mesmo. Eles estão acuados, eles estão assustados. Né? Olha, e o TSE e o STF já deve ter notícia também do que tem para frente, Pimenta. Isso que você falou é verdade. Rogério, tu lembra que há poucos dias o Alexandre de Moraes compartilhou as informações do inquérito da fake news com o TSE. Exatamente. E ali tem uma informação que ela é muito valiosa, que é quem financiou a rede das fake news. Que é a mesma turma que financiou a campanha. Então, eu tenho a impressão, tu sempre diz isso, Rogério, mas eles devem ter informações que nós ainda não sabemos que eles já têm. Ou seja, o TSE também, e o STF, e os senadores já têm notícias a mais que nós temos e já sabem, se não tudo, uma parte do que o Bolsonaro fez no verão passado. O TSE foi mais corajoso que o STF hoje. E veja bem, o TSE abriu o inquérito, mas ele pediu também ao STF, olha só, abertura de notícia-crime para investigar Bolsonaro por fraude, propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder econômico, político e corrupção. Então, o TSE também abriu para o STF pedindo essa... Ninguém sabia que tinha reunião do STF, do TSE hoje. Agora, os caras deixaram para anunciar no Jornal Nacional. Eu não estou assistindo aqui, mas o Jornal Nacional deve ter sido... O Barroso gosta da Globo. Deve ter sido uma festa o Jornal Nacional agora à noite. Vocês estão ligados na Globo aí, gente? Está repercutindo no Jornal Nacional esse assunto? Mas meu ex-colega de turma, Roberto Barroso, foi advogado da Globo e sabe como lidar com a Globo. Agora, isso deixa Augusto Aras, na parte da notícia-crime, numa situação... Ele simplesmente vai pegar um pedido do TSE e vai jogar na lata do lixo? Não é o PT que está pedindo, não são os partidos, não. Não tem partidarização. Agora é um tribunal, é a mais alta corte eleitoral do país. E o Aras precisa ser aprovado no Senado, né, gente? Senado, entendeu? O Aras precisa ser aprovado no Senado. Eu não vi, então o pessoal está dizendo aqui que o Rodrigo Pacheco também repercutiu para o Bolsonaro. Eu não vi, o Jornal Nacional repercutiu direto. Será que o Pacheco também falou no Jornal Nacional? Será que repercussão forte no Jornal Nacional? É isso aí, Obrigado, Martino. É isso aí, deu na Globo. Se até o Rodrigo Pacheco está bravo, então as coisas estão... O Rodrigo Pacheco é da área. O Rodrigo Pacheco, ele vive da advocacia. Ele não pode endossar o que Bolsonaro fala. Essas sandices do Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco não pode endossar. Esses ataques que ele faz ao processo eleitoral,
Então, Esses caras devem pensar o seguinte também: esse cara vai cair fora, esses filhos vão ser tudo presos e nós vamos continuar aqui. Né? Quer dizer, quem vincular a sua história, a sua trajetória ao bolsonarismo, na hora que começar a desmontar tudo, né, vai. Ó, Jornal Nacional arrasou com o Bolsonaro. Né? Jornal Nacional foi bombástico agora à noite. Rapaz, Jornal Nacional hoje foi. Meus amigos, o Jornal Nacional arrebentou com o Bolsonaro. 10 minutos com o Barroso. 10 minutos. Os caras vieram para tudo, hein? Agora a chapa vai esquentar, gurizada, hein? A chapa vai esquentar. Diria que já está quente. Né? Pimenta, tem uma questão também que nós não fizemos análise, mas é bom fazer. Uma coisa é que o Arthur Lira está com o Centrão limpando as panelas lá e pegando tudo que o Bolsonaro deixar e mais alguma coisa. Agora a outra é no Senado, né, com a CPI funcionando. Então, às vezes, passa na Câmara, não significa que passa no Senado, não. Tem muita coisa agarrando lá. Isso é importante também. E o Rodrigo Pacheco, como o Vadir falou, ele tem também que se preservar. Não dá para fazer o que o Arthur Lira está fazendo na Câmara. Claro que não. Então, muita coisa para lá. Você vê que a MP 905, na época, parou lá. Eu acho que esse negócio de privatização dos Correios, na verdade, é entregar tudo. Essas coisas... o Senado deve barrar, pelo menos em parte. Eu acho. Mesmo a PEC 32, né, entregar para iniciativa privada o SUS, não é possível, né? Então, eu acho que realmente o Arthur Lira está exagerando, viu? Nos acordos que faz lá na Câmara. Acho que ele vai acabar se dando mal nisso, não sei se agora, mas algum dia sim. Ele vai enfrentar o Renan lá em Alagoas em 2022, Renan colado com Lula. Eu acho que o Arthur Lira, que é tão metido a ser mestre da política, está cometendo erro aí. Eu acho que o olho é grande demais, né? Está guloso demais. Quando a gula é grande... Exatamente. Acaba agora, pelo que eu estou vendo aqui as notícias, gente, o Globo deu a entender que Bolsonaro poderá não ser candidato. Né? Eles podem, de alguma forma, enquadrar ele por algum crime eleitoral e tornar ele inelegível, Vadir. Pode. E acho que essa é a estratégia. E, de uma certa forma, também com olho em Lula. Talvez eles analisem que o Bolsonaro é o melhor adversário para o Lula. Nós temos que prestar atenção nisso também. O pessoal está perguntando, a questão dos Correios passa na Câmara, Rogério? Passa. Do jeito que está na Câmara, passa, né? Porque o Arthur Lira, do jeito que está, passa. Agora, pode ser que a conjuntura ela se embaralhe tanto, que o governo se enfraqueça tanto, que nem o Arthur Lira consiga mais ter o controle. Mas hoje ela passaria lá. Agora, acho que no Senado, não. No Senado, a tendência é agora acirrar a CPI, acirrar as contradições com o Bolsonaro, e o Lira faz o jogo, mas não entrega. Se os deputados descobrirem que o Lira está fazendo um jogo, mas que não vai ser entregue, pode ser que tenha uma paralisação do procedimento. E também depende um pouco da luta, né? Agora, se o Barroso não fizesse nada, depois de tudo que o Bolsonaro disse dele nos últimos dias, ele estaria absolutamente desmoralizado. Porque ele abriria um precedente para que qualquer pessoa pudesse falar o que quisesse do juiz, né, do ministro do STF. Eu acho que se tu pensar assim do ponto de vista, né, de quem está olhando, não tinha como não. Se ele silenciasse, eu acho que o Bolsonaro testou para ver até onde eles iam. E se deu mal. E agora vamos ver qual é que vai ser a reação do bolsonarismo. Rapaz, a reação nas ruas foi pequena, né? Não, mas como é que vai ser amanhã? Forças Armadas, essa bombageira dele. Rapaz, Pimenta, uma coisa, as Forças Armadas, elas endossarem um discurso, elas endossarem uma opinião que já está mais ou menos na cabeça, na mente das pessoas, nos corações e mentes. Anticomunismo 64. Isso as classes médias arrastavam. Agora, voto impresso,
xingamento de juiz. E mais, o Barroso não é exatamente o juiz, tem um perfil de esquerda. O Barroso não é exatamente o juiz incendiário, muito pelo contrário. Quantas vezes nós não criticamos Barroso na época da Lava Jato? Quantas vezes a gente aí, quantas vezes? Agora, nós nunca partimos para o xingamento. Nós nunca partimos para a agressão pessoal. Né? E o que o Bolsonaro... Ele está xingando o menino, ele está atacando a honra, né, do presidente do TSE. E agora veio a resposta. Rapaz, na hora que você mexe com um juiz dessa maneira, né, e o chamado bolsonarismo não vai ter força para reagir. A não ser que seja força bruta. Vai fazer o quê? Ah, não, vou botar tanque na rua. Vai fazer o quê? O que eles vão inventar para dar o golpe? Precisa ter um motivo. E o Centrão, rapaz, tu acha que o deputado, o senador, vai querer correr o risco de não ter eleição? O cara está pensando na votação da eleição dele. Claro. Sem dúvida. Então, o Bolsonaro apostou e acho que vai perder a aposta. E vamos ver como é que o Centrão vai reagir, porque o Centrão, o que tem de gente ali com processo pendente na Justiça, o que tem de gente ali para ser julgado no STF... O Centrão não é só Arthur Lira, né? O Centrão não é só Arthur Lira. Daqui a pouco Arthur Lira vai começar a ser chamado nas falas também aí na Câmara. Se você morrer abraçado com o Bolsonaro, você morre sozinho, mas não com a gente. Muito bem, gente que ainda não compartilhou, nós estamos com um excelente público aqui. Quem ainda não curtiu, vamos curtir. Quem ainda não nos disse a cidade da onde está acompanhando a nossa transmissão, diga a cidade, né? E, dizem por aí que o Ciro Nogueira vai trair o Bolsonaro. Eu não duvido, gente. Eu não duvido de mais nada. Se tratando de Centrão... Bolsonaro levou chumbo grosso do Barroso, né? Eu acho que ele comprou uma briga para ver, tipo aquele negócio, vamos ver quem é que está comigo. E o UOL traz uma notícia aqui que foi o seguinte: a maior presença de robôs nas redes em todos os tempos foram chamamentos para os atos de ontem. E essa história do robô me fez lembrar um episódio clássico da história do Rio Grande do Sul, na Revolução de 1923, que foi a última, chamada Revolução Sangrenta do Rio Grande do Sul. E o Borges de Medeiros era o governador e foi reeleito, né, pela quarta vez, queria ser reeleito pela quinta vez a eleição dele, e teve fraude, coisa e tal, e não aceitaram o resultado. E o Borges, que olhou lá os resultados da eleição, Santa Maria, minha cidade, foi a cidade onde ele teve a maior votação do estado. Era voto impresso na época, não? Né? A maior votação foi Santa Maria. Daí disse que ele falou, olha, vamos começar a reação por Santa Maria. Manda botar o pessoal em forma, tudo mais, que eu chego amanhã de manhã e de lá nós vamos começar a reação. Aí tá no livro esse doutor Bolsonaro. Diz que ele chegou lá em Santa Maria, tinha meia dúzia de cavalo, meia dúzia de gato pingado na frente do local marcado lá. E aí disse que o Borges chegou e disse assim, mas o que é isso? A cidade onde eu ganhei a eleição com a maior votação e vocês me esperam com essa tropa aqui. Daí disse que o gauchão olhou para ele e falou, doutor Borges, tem um problema. Morto vota, mas não entra em forma, doutor Borges. Morto vota, mas não forma. É mais imenso que nem robô. Robô chama para o ato, mas não vai no ato. Entendeu? Quer dizer, morto vota, mas não forma. É que nem robô. Robô convoca para o ato, mas não tem como ir no ato. É isso. Entendeu? O robô pode fazer todo o chamamento, mas no dia não tem como ir, né? É um fiasco, né? É isso, gurizada. É isso, pessoal. É isso. Vamos ver amanhã, o Vadir estuda para a gente. Ele disse que é apresentar também a notícia-crime, viu? O TSE apresentou notícia-crime contra o Bolsonaro também no STF. Pois é, vai ser sorteado um relator, se não tiver nenhum prevento, que vai abrir... Ele não precisa para abrir investigação de autorização do Augusto Aras. O Augusto Aras pode não fazer a denúncia, mas o Supremo pode determinar a investigação, que é o que provavelmente vai acontecer, porque o Supremo sabe que o Augusto Aras não faz nada.
né? Mas na realidade, o Barroso, será que ele vai distribuir? Porque esse é o inquérito daqueles inquéritos. Mas foi para o Supremo, então é o Alexandre Moraes. O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse que já vai colocá-lo agora no crime da fake news. Ele também será indiciado lá. O Alexandre de Moraes, de certa forma, é o prevento, porque já tem uma investigação sobre atos antidemocráticos e fake news. Então, O Donelder está perguntando aí que sistema eleitoral o Distritão está defendendo. O Centrão. A última proposta, antes do recesso, era uma coisa louca. Era Distritão, Vadir, só para essa eleição. E na outra seria Distritão misto. Então, Donelder, nesse momento, se eu tivesse que ter responder o que o Centrão está defendendo, o Centrão está defendendo Distritão. Né? Majoritariamente, ao que tudo indica, é isso, né? É isso, gurizada? É isso. Boa noite, então. Resistam aí na Câmara, pô. Vamos resistir. Vou deixar a musiquinha tocando aí para encerrar. Tchau para vocês, um abraço. Fala, Bolsonaro. A vida está difícil, meu amigo. É triste se sentir tão só. E os homens que comandam as maldades com falsas realidades só apertam os nós. Da barriga, da garganta e do desejo, da saudade que eu sinto do abraço, irmão. Aquele gesto generoso que alumia e alivia a dor do peito e do coração. Se o que perdemos eu quero resgatar, eu volto 13 pra recomeçar. Se o que partiu eu quero consertar, eu volto 13 pra recomeçar. Quero te abraçar de novo, quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver o sol brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar. Quero sorrir de novo, quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver meu país brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar. Eu quero ver meu país brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar. A vida vai ser boa, eu tenho certeza, um novo dia vai chegar. É nas próprias mãos e comida na mesa, o nosso povo vai se libertar. Quero te abraçar de novo, quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver o sol brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar. Quero sorrir de novo, quero aqui comigo a estrela do povo. Quero ver meu país brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar. Eu quero ver meu país brilhar, por isso eu volto 13 pra recomeçar. Por isso eu volto 13 pra recomeçar. Eu volto 13, eu volto 13. Eu volto 13 pra recomeçar. Eu volto 13, 13. Eu volto 13. Eu volto 13 pra recomeçar. Eu volto 13, eu volto 13. Eu volto 13 pra recomeçar. Eu volto 13, 13. Eu volto 13. Eu volto 13 pra recomeçar.